Capítulo 8. Evolução versus criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Tem um conhecido no Zohar que é estudioso, está no processo de encontrar respostas sobre a nossa existência, está entre o dilema da existência ou não de Deus. Ele já se livrou do ser divino, empurrado boca abaixo pelos portugueses, aquele senhor vingador que só vai lhe atender se você ajoelhar-se diante dele, gritar que lhe ama e se autoflagelar caso ele atenda a seus pedidos. Mas esse amigo me questionou: André, qual sua explicação para os gênios da história? Einstein, Da Vinci, Sócrates. Eles vieram de uma linhagem de macacos mais inteligentes que outros primatas. Como explicar pessoas que nasceram com um dom para música, dança ou crianças que aprendem coisas que adultos levariam uma vida para aprender? Ao contrário da religião, que afirma que são enviados de Deus, ou que são reencarnação de outros gênios da história, minha resposta constitui outra pergunta: gênios nascem ou se fazem? Já perceberam que filhos de jogadores de futebol têm mais facilidade para se tornarem jogadores? Crianças que tocam instrumentos cedo, geralmente, são filhos de músicos, e assim se faz com a dança, a arte, luta, tênis e outros esportes. Seria uma passagem de DNA que facilitaria esse processo, ou é simplesmente o meio onde vivem que os transformam? Assim como um camaleão muda de cor de acordo com seu habitat, teríamos a capacidade de mimetismo, assim como outros animais que se adaptam ao ambiente copiando percepção visual, auditiva, olfativa e até tátil. Muitos afirmam que somos moldados pelo meio. Se você anda com cientistas, provavelmente, terá a percepção mais lúcida para compreender a realidade do que se andar com religiosos, por exemplo. Justamente, por essa razão, a sociedade tem evoluído. Estamos rodeados de tecnologia e de muito acesso à informação. Assim, temos mais gênios do que antigamente. Seria a genialidade um sinônimo apenas de inteligência, ou o dom de ver as coisas como poucos? Os gênios poderiam amplificar sua capacidade cerebral, teriam nascido com maiores habilidades cerebrais do que a média dos seres humanos. Em busca de algumas respostas, cientistas retiraram o cérebro de Einstein com 7 horas e meia após a sua morte, para ser estudado. Resultados revelaram que a genialidade de Einstein pode estar relacionada ao tamanho de certas áreas do seu cérebro. Por exemplo, as áreas responsáveis pela fala e linguagens eram menores do que as responsáveis pelos números e cálculos. Isso pode revelar a ideia de que os gênios surgem por uma formação especial do cérebro, ou seja, aparecem ao acaso. Outro estudo mostrou que o cérebro de Einstein possui um número maior de células chamadas glia, responsáveis por proteção e reparação dos neurônios além de mantê-los em seu lugar, fornecimento de nutrientes e oxigênio para os neurônios, destruição de patógenos e participação na transmissão de sinais do sistema nervoso. O desprezo de Einstein pela autoridade o levou a questionar a sabedoria recebida de uma maneira em que as pessoas nunca contemplaram. Isaac Newton, por exemplo, de acordo com o autor Walter Isaacson, era filho ilegítimo, gay, vegetariano, canhoto, muito disperso e, às vezes, herético. Ou seja, socialmente, ele era considerado estigmatizado. O simples fato de ele ser canhoto, nessa época, já desafiava a sociedade. O lado esquerdo é evitado quase universalmente. A mão direita, desde sempre, tem sido associada a todas as coisas boas e puras, e a mão esquerda, a tudo que é profano e inferior. Essa representação está presente em muitas culturas. No Alcorão e na Bíblia cristã, os favoritos de Deus sempre se sentam à sua direita. Veja o significado do zero à esquerda: não vale nada. O aperto de mão é feito com a mão direita. Entrar em algum lugar ou levantar-se com o pé direito, dão sorte. São coisas que estão no nosso dia a dia e você nunca parou para pensar o porquê. Assim como suas crenças, que você nunca parou para pensar o porquê. Estas, também, possuem explicação histórica, mas a igreja nunca deixou, e ainda não deixa, você pensar. Como vemos, os grandes mestres questionavam, desafiavam as leis, não se conformavam com simples respostas, iam contra tudo e contra todos.
se tornaram gênios em momentos que eram considerados hereges. Conversando com alguns amigos espíritas, falei com vários deles para tirar a prova real do que estava escutando. Einstein esteve na região subtil do céu, que, no hinduísmo, chamam Swargaloka, por alguns meses, como recompensa dos seus altos méritos em sua vida anterior, mas por castigo, por ter ridicularizado alguns seres divinos, voltou à Terra como uma punição. Lokas Utalas são os planos espirituais muito falados na Índia. Sua tradução mais próxima é imundos e estão nos textos Puranas, os livros sagrados do hinduísmo, como sendo 14 mundos, 7 para cima e 7 para baixo. Os hindus acreditam que temos uma espécie de espírito, chamado Atman. No momento da morte, Atman é renascido na Terra, em um constante ciclo de vida e morte chamado Sansara. O objetivo dos hindus é alcançar a libertação ou moksha, da Sansara. Assim Atman é livre para reencontrar o Supremo. O Espiritismo, seguindo a linha de outras religiões, não é uma religião nova como muitos pensam. Tem base no hinduísmo, que acredita em alma, reencarnação, vida após a morte, e que a vida na Terra constitui uma espécie de punição, adaptado aos dias atuais. Autores como Chico Xavier afirmam que o planeta Plutão é um tipo de penitenciário em que estaria Hitler. Napoleão, por exemplo, estaria preso na Lua. Chico adorava falar de universo, galáxias e suas nebulosas. Aliás, deveríamos fechar as universidades e acreditar nesses messias espirituais. Você não acha? Brincadeiras à parte, os cientistas trabalham arduamente para buscar vida na sua forma mais simples. Bactérias no meio de poeira cósmica. Às vezes, dedicam uma vida inteira à ciência, comprometem-se com a verdade. Diferentemente de Chico Xavier, por exemplo, que descobriu, aleatoriamente, vida em todos os planetas, incluindo os multiuniversos. Que fantástico! Não. Ele dizia que falava com vários extraterrestres e as pessoas ainda acham isso normal. Deveríamos fechar também a NASA e ficarmos apenas com Chico. Convenhamos, não podemos levar isto a sério nos dias de hoje. O Espiritismo também trata o karma usado nas religiões budista e hinduísta como uma espécie de lei universal de causa e efeito. Não usam a palavra karma, apesar de usarem conceito similar. No karma as pessoas nascem predestinadas a pagarem o que fizeram em vidas anteriores, enquanto, no Espiritismo, suas ações durante a vida, livre-arbítrio, podem amenizar o sofrimento. A ideia de vida após a morte só foi sendo lapidada e aprimorada aos dias atuais, mas nunca desvendada. Os povos acacianos já tinham algum tipo de adoração aos mortos, que eram enviados ao mundo subterrâneo. Sacrifícios maias, mumificação egípcia, povos tribais da Polinésia, são exemplos de que o homem acreditava em alguma forma de vida após a morte. Ou seja, Kardec não foi um descobridor, foi um visionário que, apenas, adaptou ideias hindus e não deixou de citar um dos personagens mais populares do planeta, Jesus Cristo. Para não perder a popularidade desse personagem, ele apresentou Jesus como um espírito evoluído, mas não um Deus. A grosso modo, ele trouxe um personagem popular, Jesus Cristo, mas não o inseriu no plano máximo do projeto, como ocorre com o cristianismo. Jesus foi trazido ao projeto, em segundo plano, com uma raiz hindu. Assim, temos uma nova doutrina. Alguns autores já chamaram o espiritismo de eco da Índia. Eu já interpelei inúmeros amigos espíritas e hindus e as semelhanças são grotescas. É claro que nenhum espírita aceitará que sua doutrina pode ser a cópia de outra, assim como os católicos não cogitam que o cristianismo pode ter tido origens egípcias. É muito difícil aceitar algo que falam contra suas crenças e filosofias, como política, futebol e, claro, religião. Mas o espiritismo tira o mérito de nossa existência, pois já não somos nós mesmos. Somos sempre alguém que já foi. Assim como acreditam alguns espíritas que Einstein foi Demócrito, um filósofo matemático que viveu há mais ou menos 400 a.C. O espiritismo, assim como as outras religiões, se tornou uma doutrina, um misto de filosofia, religião e até com um pé na ciência, em que oferece garantias tentadoras e se expandiu principalmente na Primeira Guerra Mundial, para justificar a dor de muitos que perderam seus entes queridos, constituindo um meio de comunicação com seus familiares.
É muito fácil sentar na frente de pessoas que perderam familiares e comentar: olha, ele veio aqui e me falou que está bem, e é para você ficar tranquila. É o mesmo que dar água para quem está com sede. E os guias espirituais sabem muito bem disso. Sabemos que a vida um dia vai lhe bater, ela vai lhe machucar, de alguma forma, um dia ela vai. E é principalmente nesse momento de fraqueza que as religiões entram em ação. O espiritismo implicou uma mentira confortante. Segundo Kardec, os espíritos mudam de planeta à medida que vão melhorando, sendo a Terra o segundo menos evoluído. Já Marte é a favela do sistema solar. Para essa doutrina, o espírito do compositor Mozart, por exemplo, vive em uma mansão suntuosa em Júpiter. Você percebe onde quer chegar? Como essas pessoas acham que nossa vida, tão valiosa e única, é uma punição. Estar na Terra para eles não faz sentido. O melhor mesmo é viver em Saturno, o planeta mais evoluído de todos. As pessoas seguem devaneios de líderes pontuais e ainda se ofendem se você expõe isso ao ridículo. Assim como foram os profetas, este mundo de guias espirituais é recheado de farsantes. Assim como o famoso médium João de Deus, que pregava uma doutrina de evolução, em que o ser humano deve ser bom para subir de patamar, mas abusou sexualmente de várias pessoas, tendo mais de 200 denúncias. Ou seja, nem ele acreditava no que pregava. Aliás, pessoas se reúnem em volta de médiums e estes se autoconsideram sensitíveis, ou outras pessoas os convencem que são. Algumas pessoas têm experiência extracorpo, sentem as energias negativas ou positivas das pessoas, outros não conseguem ficar em lugares aglomerados, etc. Muitos relatam que a sensação do momento em que estão vivendo não é real, estranha. É como se estivessem em um filme. Infelizmente, para os espíritas, isso pode ser um sintoma de DP, uma doença reconhecida pela psiquiatria e psicologia, chamada desrealização ou despersonalização. Dirigir por um longo caminho e não se recordar de como chegou lá, objetos imóveis se mexendo são sintomas de DP. Às vezes, uma multidão pode estar seguindo alguém com problemas mentais ou conscientes charlatões. Os seguidores dos famosos médiuns João de Deus e Chico Xavier são exemplos disso. Agora o perigo do fervor religioso é mascarar doenças mentais como sendo mediunidade, como um escolhido de Deus, ou como alguém especial. Perguntei a um amigo que é médium: como você descobriu que é médium? Suor nas mãos, transpiração exagerada nas axilas, formigamento nas extremidades, sensação frequente de desmaio, cansaço ao acordar, melancolia, ânsia de vômito, perda de sono, dor nas costas e até pedra nos rins. Eu lhe disse: então, mas você foi a um médico. Precisa de um check-up e algumas vitaminas. Ele me respondeu que não. Fui a um centro espírita e disseram que sou médium. Houston, temos um problema. Quem nunca viu um maluco falando sozinho no meio da rua? Em condições adequadas, esse maluco pode angariar seguidores. Esse cenário coloca os profissionais de saúde em uma encruzilhada cultural. Essas pessoas devem ser tratadas como psicóticos ou como seguidores fiéis. Às vezes, o problema pode ser uma simples deficiência de vitamina B12. Não existe falso profeta, falso médium, cartomante, exorcista, vidente, cigano que lê a mão, etc. Não existe o falso, pois não existe o verdadeiro. Todos são alucinados, ou passam por algum processo doentio. São pessoas que têm a percepção de coisas que não existem objetivamente, sem base científica alguma, apenas em nome da fé, e da sua própria percepção do que é real, iludem milhares de pessoas, e até eles mesmos, em um perigoso ciclo. A fé é como uma folha de papel em branco, aceita tudo. Alucinação, segundo um grande amigo meu, que se formou em medicina no ZEUA, pode ser causada por abstinência ao álcool, a drogas ou em distúrbios metabólicos. Podem ser resultado de transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, deficiência renal, epilepsia, etc. Então, alguém com prováveis problemas psiquiátricos, como foi Chico Xavier, influenciou multidões que se arrastam para seu amigo imaginário, Emmanuel. É tão fácil assim enganar o ser humano. Você prefere encarar a realidade ou ser confortado por uma mentira? Na cultura comum, cogitar esse tipo de coisa constitui desrespeito. Expor questões e doutrinas é intolerância.
E ninguém percebe que essas atitudes alienam as pessoas. Lamentável. Assim como Jesus não é maioria em Israel, Kardec também não foi aceito na França, mas o telefone sem fio chegou ao Brasil e muitos o seguem, a milhares de quilômetros, como sendo o Senhor da Verdade, que desvendou e abriu as portas do além. Apesar da viagem em torno do Espiritismo, em sua lógica, ela quebra as fantasias dos mitos existentes em todos os povos. Kardec cita a analogia de que o planeta Terra não foi criado em 6 dias, como conta o cristianismo, mas sim em períodos geológicos. Essa história de 6 dias já foi superada e o conhecimento da época de Kardec era maior do que o de 4.000 anos. Assim fica fácil adaptar o conceito. Kardec usou dados científicos e os adaptou à Bíblia, para criar uma teoria mais aceitável para os dias atuais, assim como algumas igrejas evangélicas o fazem. Por incrível que pareça, até Darwin aparece nas entrelinhas do Espiritismo, por meio do processo evolutivo. O Espiritismo atua em uma área que une o criacionismo e o evolucionismo, acaba se agarrando um pouco em cada teoria e, ao final, acaba agradando a muita gente. Mas, seguindo a linha dos métodos científicos, sem testar a reencarnação em laboratório, é impossível provar que ela não é real, ou muito menos que ela é real. Vale acrescentar, porém, a ciência, ao contrário das doutrinas divinas, não prova as coisas pela negação. A ausência de provas de que algo aconteceu ou de como aconteceu, automaticamente, já é considerado, provado, pelas religiões como um milagre. Mas note que a ausência de explicação para algo não implica que esse fato jamais poderá ser explicado. De acordo com os cientistas, não existiam antes. É isso mesmo. Todos os lugares estavam no mesmo lugar, ocupando um espaço microscópico. É o que chamam de singularidade. Para compreender isso, você precisa desconstruir conceitos do planeta Terra e sair da sua caverna. A nossa própria noção de tempo é desconstruída fora do planeta, bem como a gravidade. Mas quem está certo? Cientistas ou religiosos? Os cientistas estão abertos para que suas teorias sejam rebatidas e não afirmam que as suas pesquisas são o ponto final para certos tópicos. Já os religiosos afirmam que o que dizem é a verdade absoluta e quem contestar vai para o inferno. Eu fico com a ciência.